Graça e paz abençoados. Tem um texto da palavra do Senhor aqui no livro de Tito, no capítulo 2 e no versículo 14, que diz assim, falando de Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. O tema desta mensagem é: somos povo exclusivo de Deus. Paulo queria que o povo desta época tivesse o entendimento, então por isso ele fala: para que Tito levaste esta palavra que na realidade seria para a fé dos eleitos de Deus. Os eleitos de Deus são aqueles que têm a mente iluminada e crê na inerrância das Escrituras. Então, os eleitos não é no sentido de dizer, mas e quem não é eleito, não é salvo? Tem muitos que são salvos, mas na mente eles ainda não são salvos, ou seja, eles não compreendem as verdades das Escrituras, aquilo que a graça promove a eles, eles não entendem. Então, por isso que Paulo, falando com Tito estas palavras, ele queria que Tito passasse esta mensagem para que o povo entendesse que eles eram propriedade exclusiva de Deus, um povo exclusivamente de Deus. Por isso que ele tinha em mente que essa graça de Deus fosse, essa graça de Deus, essa graça salvadora da mente, né, alcançasse todos os homens, todos os eleitos, porque nem todos entendiam, como eu já disse, esta graça. Não tinha manifestado a eles esta graça salvadora. Eles ainda viviam como se fossem pecadores, dizendo, não, nós somos pecadores. E nos dias de hoje não é diferente, porque muitos dizem, não, nós somos pecadores, porque João mesmo diz que se nós dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos. Mas, amados e queridos, quando João disse essas palavras, João estava falando porque muitos ainda estavam ali no templo para cumprir a lei, fazendo os sacrifícios, e na verdade, quem realmente estava ali na época da lei, se dissesse que não era pecador, realmente era mentiroso, porque ninguém jamais poderia cumprir a lei, e jamais alguém, a não ser Jesus, cumpriu a lei. Jesus cumpriu, mas os demais ninguém poderia cumprir. Então quem dissesse que não era pecador, porque na realidade o que é pecado? Pecado é transgressão da lei. Quem transgredia qualquer ponto da lei de Moisés era transgressor, era pecador. Mas o fim da lei é Cristo, diz Romanos capítulo 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo. Então, por isso que nós não somos, aos olhos de Deus, pecadores, porque o fim da lei é Cristo. Se está dizendo que o fim da lei é Cristo, então a lei não pode me atingir, me colocar como um pecador, porque eu não sou obrigado a cumprir a lei, porque Jesus já o fez por mim. Por isso que está escrito que ele se entregou a si mesmo por nós. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de todas as iniquidades. Então nós somos remidos de todas as iniquidades, nós somos purificados. Por quê? Porque ele nos purificou para si. Ele fez de nós o que? Um povo exclusivamente seu.
Então nós somos o que? Um povo zeloso. E um povo zeloso tem o zelo de levar as boas novas do Evangelho, promover a fé na vida daqueles que porventura ainda não foi manifesto esta graça salvadora. Mesmo sendo salvo, tem a sua salvação garantida, mas na sua mente ainda não manifestou aí a graça salvadora de Deus. Precisamos entender que nós somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, amados, nós somos salvos pela graça. Então nós somos salvos porque é dom de Deus, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é a garantia que nós somos salvos. Então nós somos um povo exclusivamente de Deus. Agora, o que muitos precisam é ter a mente iluminada para entender que a graça nos alcançou e nós somos salvos pela graça. Nós não somos pessoas correndo atrás da salvação, buscando a salvação. Pelo contrário, nós já somos salvos. Porque o sacrifício de Jesus, ele se entregando a si por nós, ele nos remiu de toda iniquidade. E além de tudo isso, ele nos purificou para si. É o que está escrito aí no versículo que nós lemos, versículo 14. Para que fizesse um povo exclusivamente seu. Tá certo? Então, essa é a garantia que nós somos salvos. Agora, muitos eleitos de Deus ainda não são salvos na mente. Elas ainda acham, como já disse, que são pecadoras. A oração delas, muitas das vezes, é: ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Deus. E aqui Deus mostra que a entrega de Jesus por nós é a garantia que nós não temos iniquidades, porque Deus não nos vê na carne, porque na carne, amados, ninguém se salvaria. Se Deus olhasse para nós na carne, não havia um que se salvasse. Por mais que se diz santo, que se diz eu sou de oração, eu faço isso, eu faço aquilo, não tem bem nenhum na carne. Então Deus nos vê em espírito. Então, pela graça, nós somos salvos. Nós somos um povo exclusivamente seu, exclusivamente de Cristo, exclusivamente de Deus. Então, Paulo exorta a Tito, pede para que Tito exorte e repreende todos com autoridade, porque muitos não iam aceitar a autoridade de Tito em dizer: você não é mais pecador, você não tem mais iniquidade, você já está purificado pelo sacrifício de Cristo. Então, muitos não iam aceitar. Então, Paulo diz: ninguém te despreze. Então, amados e queridos, pregue essas boas novas, mesmo que alguém queira te desprezar, te chamar de falso profeta, mas pregue as verdades. O sacrifício de Jesus é a garantia da nossa salvação. Então, nós temos a salvação garantida em Cristo, tá certo? Esta é a palavra. Que Deus continue abençoando as vossas vidas em nome de Jesus. Graça e paz.